Começando mais um Vale das Startups aqui na TV Tati. Hoje eu já vou começar o programa dando uma dica incrível para vocês sobre o mundo das startups. Nos últimos programas nós falamos de segmentos que foram revolucionados com a chegada das startups, para você não achar que isso é só papo de maluco. E hoje eu vou dar mais um exemplo como as startups revolucionam a sua vida. Sabe aquela história que antes você precisava pedir um táxi na rua e ter o dinheiro no bolso, não sabia quem que ia chegar, quem que não ia? Agora você pega o seu celular, na palma da sua mão, com um clique em um aplicativo, você acompanha aonde seu carro está vindo, quem está vindo te buscar, o preço que você vai pagar, e com isso tudo você tem muito mais velocidade, economia de dinheiro e sem contar em toda uma cadeia que foi revolucionada. Olha a oportunidade de emprego que isso gerou, quantas pessoas são motoristas no mundo inteiro desses aplicativos de transporte e que revolucionaram a forma como você usa e como você se movimenta pelas cidades, transformando a mobilidade urbana num assunto do momento. As cidades inteligentes passam por esses aplicativos de transporte. Portanto, da próxima vez que você pegar seu aplicativo para chamar um carro, Uber, Cabify, 99, que são todas startups que são enormes, são milhões de motoristas e usuários pelo mundo todo, bilhões em faturamento, não se esqueça que startup não é papo de maluco e você usa todo dia uma startup no seu celular. E depois dessa dica, pessoal, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e na volta nós vamos falar com o Clayton sobre o Founders Institute. É um minutinho. O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está nas suas mãos. O que há de vir virá e não tardará. Aqui debatemos assuntos do seu cotidiano para uma vitória espiritual, emocional e também física. E eu também estou na nova programação da TV Tati. Programa Casa de Paz com Pastor Jean, aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Pessoal, de volta aqui no Vale das Startups, hoje com o Clayton, diretor do Founders Institute, e a Bruna, que vai dar um oi para vocês de casa. Olá, pessoal, seja bem-vindo ao programa Vale das Startups. O convidado de hoje é muito especial, é o Clayton, inclusive eu conheço porque eu já participei do programa que ele toca aqui em Ribeirão, que é o Founder Institute. Você vê, hoje a Bruna é apresentadora e convidada. Clayton, muito obrigado por prestigiar o programa, obrigado pela sua presença. Conta para o pessoal de casa o que é o Founders Institute. Bom, existe uma dúvida sempre no ar para saber exatamente o que o Founder Institute faz. Algumas pessoas acham que é uma aceleradora ou confundem com uma capacitadora, né? Pessoal, o Clayton já está pulando uma pergunta que eu ia fazer. Ó, não está valendo, hein? Eu ia perguntar justamente isso, se é uma incubadora ou uma aceleradora. Pois é, não é nenhuma coisa nem outra. O que o Founder Institute faz é justamente entender qual que é o momento e o potencial de um empreendedor e colocá-lo diante de um grande desafio, levando ele a um patamar realmente de empreendedor. Anteriormente, ele não é um empreendedor, ele é um postulado, que a gente chama de aspiring, né? Um aspirante, para poder realmente passar por um programa e a gente identificar dentro dele se tem as competências necessárias para seguir como CEO de qualquer empresa, não somente daquela que ele está criando. O Founder Institute nasceu em 2009 com a missão de globalizar o Vale do Silício. Por que isso? Porque, assim, notoriamente, as grandes startups ou as grandes empresas, elas se originaram essencialmente no Vale do Silício. E lá existe um conjunto de fatores, né, que proporcionam e propiciam aos potenciais empreendedores ou aqueles que vêm numa crescente interessante, aí eu vou dizer inúmeras delas, Google, Facebook, LinkedIn, entre outras tantas, que um ambiente completamente alimentado de pessoas, de mentores, de financiadores que condizeram com um método mais coerente com o estabelecimento de uma grande ideia, o elencar dessa grande ideia para um grande negócio e colocar de fato esse negócio no mercado para atingir e impactar as pessoas. Esse é o grande propósito do Founder Institute, empoderar as pessoas para que elas, através dos seus projetos, possam impactar milhões de outras tantas pessoas. Esse é o grande Founder Institute. Esse modelo, porque ele é um modelo para desenvolver as pessoas, para desenvolver o modelo de negócio. E como que surgiu? Quem que fundou? Interessante. Em 2009, a Duresse, ele já tinha feito 9 grandes projetos
3 deles chegaram a ser IPOs, né, na Bolsa de Chicago, e ele pensou o seguinte: bom, aqui eu tenho grandes universidades, tem Stanford, Berkeley, entre tantas outras. Não somente isso, é uma região muito pujante de pessoas com muita tecnologia e muita capacidade intelectual. Eles começaram a pensar assim: bom, por que a gente não começa a direcionar esses ensinamentos já na prática das startups? A gente conduz isso num método onde a gente pode explorar mundo afora. Por quê? Porque não grandes projetos não são condizentes apenas no Vale do Silício. A gente pode entender que vários outros clusters, várias outras regiões, como Israel, Espanha, Portugal. Hoje em dia, Portugal é uma grande vitrine para as startups e uma grande possibilidade das pessoas se desenvolverem através de um canal de entrada para a Europa. E no Brasil não é diferente. Nós temos aqui pessoas, capacitadores, que são mentores que passaram por N desafios lançando suas startups e num contingente muito agradável para quem chega. Quem iniciou essa ideia foi a Deuresigo, junto com o Gretchen, o sócio dele, que eles começaram a permear isso para saber assim: bom, deixa eu entender como é que as startups funcionam de fato, aquelas que estão chegando aos patamares que são mega interessantes, vão colocar isso no programa e vão explotar isso para o mundo inteiro. Começar a falar assim: pessoal, quem é que quer seguir um programa onde está valendo muito aqui no Vale? Aí começaram a fazer, hoje já são mais de 180 cidades que receberam esse programa. Eu ia fazer justamente uma observação sobre isso, que é uma honra Ribeirão Preto ter vamos assim dizer, uma filial, uma unidade. Sim. De um instituto tão grande. Eu estava vendo aqui que ele tem mais de 3.500 companhias lançadas, presente em 180 cidades globais. São 800 milhões de dólares em fundos já aportados e 20 bilhões de dólares em portfólio. Quer dizer, você tem aqui na nossa cidade acesso, se você está começando sua startup, com a intenção de fazer alguma coisa nesse sentido, ser empreendedor nessa área, você ter acesso a um programa tão qualificado, tão global, é uma honra, né, Bruna? Sim. E você que fez parte dele, o Cleiton está aqui para falar, pode até dar um depoimento. Participei durante um tempo, né, Cleiton? No programa o ano passado, 2018, e entrei com uma ideia antiga que eu tinha e consegui desenvolver até virar um modelo de negócio. Que essa que é o propósito do Founder, Exatamente, né? Você pode chegar só com uma ideia ou você pode chegar já com alguma coisa desenvolvida e desenvolver mais. Então, a gente não exige absolutamente nada da pessoa, a menos que ela tenha realmente ímpeto em se demonstrar e demonstrar suas habilidades perante 40 mentores. Só na nossa região nós conseguimos elencar 40 especialistas que pontuam exatamente em todas as dificuldades ou todas as necessidades que o empreendedor precisa. A cada semana de encontro, nós elencamos 3 especialistas para pontuarem através das suas experiências aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, entendendo qual que é o método originado, né, do que ele passou, o que foi sucesso e aquele que não foi sucesso. Então ele contribui com a própria experiência, os grandes empresários que passaram por tanto no modelo tradicional quanto no modelo de startup, que passaram por essa dinâmica e contribuem muito orientando os aspirants, os aspirantes, a trilharem um modelo menos doloroso, vou dizer assim. Então, essa é a ideia. É pegar a pessoa que tem uma ideia de um projeto, que tem a base tecnológica, isso é muito importante dizer, e emancipá-lo, colocá-lo mesmo no patamar de ir ao mercado. Isso é super importante. Então vamos aproveitar o que o Cleiton falou e vamos chamar um vídeo de um depoimento que ele teve, e a mentoria orientou tudo lá no Founders Institute. Olá, eu sou o Dr. Jacó, eu sou médico e sou o fundador da MedLib, uma empresa que cuida da sua saúde. No ano passado, eu me graduei no programa do Founder Institute e fui o vencedor para ir para o Vale do Silício. No programa do Founder, a cada semana você vai validando o seu projeto e sendo desafiado sobre a sua atitude de empreendedor. Um dos pontos mais importantes que eu vejo do programa
é o ecossistema colaborativo, onde toda a turma, os mentores do mundo inteiro, traz a sua experiência e o seu conhecimento para aumentar a chance de sucesso do seu projeto. O Founder Institute é o programa ideal para você que deseja empreender. E daqui a pouco vai ter mais depoimentos de quem participou do Founder. Cleiton, como que funciona essas mentorias? São semanais? As pessoas se deslocam? Elas se encontram no local? Os mentores, eles passam por algum processo? Como eles são escolhidos? O Founder Institute hoje está sendo rodado no Supera Park de Ribeirão Preto. E lá nós temos uma condição, uma estrutura para poder receber esses mentores. Os encontros são 14 encontros durante 14 semanas. Uma vez por semana a gente tem esse encontro justamente para poder tangenciar e fazer essa troca das pessoas que trouxeram e trazem experiência, com aquelas pessoas que estão ávidas para saber mais coisas em relação e conseguir compilar dentro dos seus projetos. Porque existe uma grande dúvida de dizer, eu estou no caminho certo? Há coerência com o que eu estou pensando? Então, durante 14 semanas, das 14 semanas, são 12 temas diferentes, desde marketing, desenvolvimento do consumidor, prototipação de produto, até realmente chegar ao mercado. Como escalar isso? Isso é muito importante. Como a gente faz a seleção do mentor? De forma muito simples. A gente identifica no mercado quais são os mentores que realmente estão trilhando e galgando grande sucesso. Eu vou dar um exemplo. O Daniel Abud da BeBlue, ele foi um cara que passou por uma startup, não deu certo, isso é fantástico. Ele passou pela BeBlue, fantástico, porque é uma startup originada de Ribeirão Preto. Né? E que ele foi muito aberto para poder ensinar para a gente o que não deu certo com ele. Esse é o grande critério para selecionar um grande mentor. Pessoas o cara que tem experiência, está galgando, porque assim, o que a gente sempre diz Samuel, não importa o projeto que a pessoa estiver linkada. O que importa é a capacidade da pessoa em trazer a veracidade desse projeto ao mercado. E aí, depois, uma grande escala. Então, o que a gente faz, essa seleção, ela é muito simples. É justamente colocá-los, essas pessoas, como referência para as outras que estão vindo. Nada melhor que a gente ter como padrinho ou como mentor, alguém que já passou por inúmeras dificuldades. E hoje compila inúmeros sucessos. Incrível, pessoal. Que conexão tão poderosa que o Founders Institute pode fazer para você, sua ideia e sua startup. Vamos chamar um break rapidinho e a gente volta daqui um pouco com mais Cleiton e o Founders Institute aqui no Vale das Startups. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Uma equipe competente de profissionais altamente especializados comentam numa resenha semanal os principais fatos do exterior, do Brasil e de Ribeirão Preto. Tudo isso num elevado nível de humor. Eu também estou na nova programação da TV Tati. Polêmicos com Antônio Cassoni. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Pessoal, que bom estar com vocês aqui de volta no Vale das Startups, nesse bate-papo incrível com o Cleiton do Founders Institute. E a pergunta que eu queria fazer é rapidinha, um exemplo de uma grande companhia global conhecida que participou do Founders Institute. Conta pra gente. É interessante. Vocês devem conhecer a Udemy. É uma startup que hoje ela já foi vendida, né? O pessoal já fez exit dela. É uma plataforma de ensino à distância de vários cursos de codificação, enfim, você pode entrar lá, tem cursos gratuitos, a udemy.com, até fazendo uma propaganda para eles. Não, e é uma excelente base de dados para aprendizado, exatamente. Né, e a Udemy é um grande exemplo e ela está chegando hoje a ser um unicórnio. Hoje ela estava por volta de 800 milhões de dólares de valuation. Uma outra que foi vendida, inclusive, no mês de fevereiro, foi a Travelcar. Ela foi vendida pelo grupo
PSA, o Peugeot Citroën. Ela foi vendida por 150 milhões de euros lá na Europa. Então, são exemplos que a gente palpita esses exemplos porque outros tantos podem ser originados não somente do Vale do Silício ou da França. Ele pode ser originados também aqui do Brasil. Exato. Vou te dar um exemplo. A Contractor, que é uma startup que nasceu em Curitiba, com uma visão de blockchain, né? A gente está começando a falar de ciência, né? Ela hoje já está com valuation de 56 milhões, com 2 anos e meio de vida apenas. Que incrível. E é incrível que não somente essa startup, como as que nós aqui em Ribeirão Preto já conseguimos elevar a um patamar muito interessante. A Cris Miura, por exemplo, ela através da Pontui, que é uma plataforma de educação e redação inteligente, ela começa já a conseguir entregar valor para as pessoas que querem entrar no Enem, por exemplo. Fantástico isso, não é? O mais legal de tudo isso é as pessoas que entram para o Founder Institute e aquelas que conseguem chegar à final, elas têm em si não um negócio, elas têm em si um propósito, fazer diferente, entregando valor para as pessoas que necessitam receber esse grande benefício. Por que eu falei só algumas que chegam ao final? No ano de 2018, nós tivemos 647 inscritos. 69 foram aprovados. Sim, a pessoa tem que ser aprovada para poder receber esse método. Desses 69, nós iniciamos com 24 pessoas. Durante o processo, há uma identificação da pessoa com o projeto ou da pessoa com o momento dela, ou do time. Isso é muito importante. Porque se não houver todas essas bases, todas essas diretrizes, não adianta nada a pessoa colocar esforços, porque não vai chegar. O interessante é a pessoa no momento ideal, no time ideal, com um projeto que faz muito sentido com ela. O que nós trazemos é uma base de pessoas experientes e um método justamente para poder tangenciá-la, tagueá-la no momento ideal. Dos 647 inscritos, nós terminamos com apenas 6 projetos. Então isso já é um grande funil. Sim. E um funil de qualitativo. Quando você começa a analisar as pessoas que finalizaram o Founder Institute, o que você sente imediatamente é o propósito dela ligado ao projeto que ela está inserida. E com uma grande mentoria e auxílio que é o Founders por trás disso tudo, né? Ô Cleiton, como que fica esse hub mundial, essa conexão? A conexão com quem está aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, com a central, que lá no Vale do Silício, tem essa conexão ou não? Sim. Quando o empreendedor chega à final, onde ele é graduado essa palavra, a gente abre para ele a possibilidade de fazer o Founder Labs. O que é? É um pós-programa, onde ele vai ter mentoria com o pessoal de fora. O Mike é o cara responsável por justamente conectar esse empreendedor com as pessoas que fazem muito sentido para o crescimento ou estruturação do próprio negócio. Eu não estou dizendo que a pessoa sai do Founder com o negócio já recebendo receitas, grandes receitas. Ele sai no momento de começar a isso. Quando ele sai e começa a fazer Founder Labs, ele tem essa implicação das pessoas globais, é justamente para poder entender qual que é o momento dele e qual que é o momento que ele pode chegar, através de outros apoios. No Brasil, agora, o Founder Institute no Brasil é muito recente. Ele, de fato, ele iniciou em 2014 e a gente vem sempre melhorando a nossa plataforma. Hoje são 9 cidades no país e a gente deve chegar a 17 cidades até o final de 2019. E cada uma dessas cidades estão aos poucos se conectando. Porque o mais interessante, antes de tudo, vamos entender como formatar isso. Vamos entender como entregar esse valor. A partir desse momento, a gente começa a explorar as outras possibilidades, as outras cidades que desejam ter um programa como esse. Você tem uma ideia, nós estamos ampliando o Founder Institute Ribeirão Preto para Rio Preto, Franca, São Carlos e Araraquara. Por quê? Olha que interessante. Das 24 pessoas, pelo menos 8 pessoas vieram dessas cidades circunvizinhas, não eram de Ribeirão. Então, nada mais interessante que a gente possa levar o programa para o interior de São Paulo. E você aumenta muito a sua rede de conexão também, fazendo essa capilaridade para as cidades próximas, sai só de Ribeirão, né, Bruna, né, Cleiton? Sem contar que o Cleiton tem uma experiência incrível, pessoal. A história do Cleiton com startup é uma experiência incrível, vale a pena se envolver bastante, conversar com ele, que o papo é muito enriquecedor.
Quero chamar mais um vídeo rapidinho de um depoimento lá do Founders e na volta a gente trata de mais um pouquinho do nosso bate-papo. Meu nome é Júnior Santos, eu sou um dos graduados do Founder 2016 aqui de Ribeirão Preto, onde eu tive a oportunidade de passar por esse processo de aceleração. Para mim foi uma experiência realmente muito transformadora, porque foi um processo onde que a gente se integra, entende ao modelo Vale do Silício de cobrança, de entrega, de responsabilidade, e me formou muito para que eu pudesse ter uma visão olhando como transformar a empresa de forma exponencial, como fazer o negócio crescer, como escalar, como não ter apego à ideia e estar muito mais focado na execução. Por isso, o que eu falo é que o Founders realmente mudou o meu jeito de ser no dia a dia, não só no trabalho, mas todos os outros aspectos. Tá aí mais um depoimento que mostra bem o que o Clayton está falando sobre o Founder Institute. O Clayton, é um modelo americano, o Founder Institute, e foi trazido aqui para o Brasil. Teve que sofrer alguma adaptação ou ele se adequou bem ao mercado, ao parâmetro aqui no Brasil? Olha que interessante. Quando a gente pensa no mundo das startups, esse modelo, na verdade, é um modelo globalizado, né? As estruturas que são montadas, aquelas que são seguidas, elas, por nós aqui, as startups do Brasil, meio que a gente copia isso. Porque, como eu disse, se esses modelos que já estão mais do que provados e alicerçados lá fora, logicamente que existe uma tropicalização em virtude das realidades, em virtude dos comportamentos das pessoas que estão aqui inseridas. Mas esse modelo, quando a gente pensa em como fazer um negócio, ele não difere se você está nos Estados Unidos ou se está no Brasil. Há uma dificuldade maior e intrínseca em relação à realidade dos países que estão fora dos Estados Unidos. Na França você vai ter um comportamento diferente, a economia rege de uma forma diferente, no Brasil ainda mais. Quando existe essa peculiaridade e as oportunidades em virtude das dificuldades que as pessoas passam, a gente pode entender que até é mais acentuado em relação à aplicabilidade de cada um dos empreendedores aos seus desafios. Então, em termos de método, é isso que é legal. Em termos de método, ele não muda muito. Mas a adaptação do seu negócio, ele respeita muito a condição do empreendedor. Isso é muito, muito legal. E a condição do mercado. Porque, assim, uma coisa que serve nos Estados Unidos não necessariamente vai servir ao Brasil e vice-versa. Mas eles falam que o Vale, uma das grandes... Você dissemina que o Vale do Silício é uma coisa... Se você quer chegar até lá, você tem que ter uma ideia global, né? Eles sempre pregam da aplicabilidade global daquilo, né? Mas o início de tudo tem que ser, acho que de acordo com onde a gente está, né, Cleiton? Exatamente. Durante o processo vai pivotando, né? Isso. O que vai mudando a ideia, vai validando e vai modificando. É isso que o Founder ajuda. Exatamente, porque quando o empreendedor ele inicia dentro do Founder Institute, ele não está claro para ele qual que é o grande projeto e qual que é o grande dor e o grande benefício que ele deve trabalhar justamente para poder fazer esse link, fazer esse casamento, o que a gente chama de Product Market Fit, né? Qual que é o produto exato para poder entregar para o mercado que ele entenda que é o grande benefício que está sendo trocado. Quando ele entra no Founder, não tem essa leitura. Okay. Mas a medida dessa construção, a medida do apontar de cada um dos mentores, ele vai se condicionando e condicionando o mercado, se condicionando ao mercado em relação à sua proposta de valor. Demais, né, pessoal? É incrível. Para você que está em casa assistindo, se perguntando como que eu faço, eu estou com uma ideia, eu quero participar, eu já estou inserido nesse ecossistema, eu acho que o Cleiton, então, vai responder para a gente agora como, Cleiton, que quem está em casa pode fazer. Simples. Entra no fi.co, escolha Ribeirão Preto, faça a sua inscrição, você vai passar por um exame, uma prova, que a gente chama de DNA Empreendedor, e a gente vai identificar suas qualificações e seus skills, potenciais empreendedores, para a gente colocar para dentro da casa. E as inscrições estão abertas? Completamente abertas. Pessoal, demais o papo, nosso bate-papo de hoje sobre o Founders Institute aqui com o diretor, o Cleiton. Cleiton, muito obrigado pela sua presença, é sempre muito enriquecedor falar com você, espero que vocês em casa tenham gostado, mas antes nós vamos chamar a agenda com a Bruna agora. No programa de hoje nós vimos sobre o Founder Institute, que é um programa de aceleração de startup,
Mas você já reparou que algumas startups elas têm uma marca mais forte e marcante do que outras, que a gente recorda mais? Vamos ver uma dica na agenda de hoje sobre um curso exatamente sobre marcas. Workshop Star Talks. 26 e 27 de abril, na agência digital Ovelhas Negras, o curso ensinará a fazer as melhores apresentações, conduzir reuniões, palestras e falar em público, com as melhores práticas do TED Talk. Gostaram da dica? Então se liga e anota aí na agenda, aproveita e faz todos os cursos, se conecte nessa rede e até o próximo programa.